Como lidar com resultados que não se manifestam? O problema é a gente? Eu digo assim, que pra gente manifestar alguma coisa, a gente precisa desconstruir muita coisa. É uma experiência própria minha. Porque às vezes não adianta, tu tá ali fazendo afirmações, se lá no fundo tu tá duvidando. Não adianta, às vezes tu precisa, assim, desconstruir crenças, desconstruir padrões familiares, que foi tudo processos que eu passei. Então, às vezes a manifestação vem mais lenta. Só que quando tu começa a descascar a cebola, que eu costumo dizer que tudo são camadas, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida. Então, eu digo assim, não desiste, mas olha para o que está além daquilo que a gente pode ver, né. Às vezes está faltando movimento, às vezes é uma crença de não merecimento que você tem, às vezes é um padrão familiar. Por exemplo, eu descobri na minha família que tinha um padrão familiar que a gente não podia ter tudo. Então, se eu estava bem no trabalho, na família desandava. Se a família estava bem, o trabalho desandava. Ó, Então, muitas pessoas têm esse tipo de crença e eu percebi que eu estava inconscientemente agindo da mesma forma. Então, assim, é um processo que não é só pensar positivo, não é só, ficar ali naquele fazendo afirmações. Tu precisa realmente desconstruir muitas coisas, mudar hábitos, mudar padrões. Às vezes tu fazer afirmação e tu não acreditar não adianta. Eu era uma. Às vezes eu uhum. ficava ali: "Ah, né, eu tenho muito dinheiro", e na mente eu ficava assim: "Nada a ver, eu não tenho, né, que lógica é essa?". E aí eu comecei a reformular essas frases, em vez de dizer que eu tinha, eu dizia assim: "Eu estou em processo de ter mais dinheiro", e daí Boa, isso já é mais convincente, sim. porque tu sabe que tu tá no processo, por exemplo, né. Então, foram pequenos ajustes, eu tinha muita crença de não merecimento, por exemplo, que eu não via. Então, quando eu trabalhava fora, né, na CLT ainda, às vezes o meu chefe me dava aumento, eu achava que eu não merecia, que era eu estava pagando muito para o que eu estava fazendo, só pra te ter uma noção. Nossa, eu E eu jamais iria pensar isso. mas eu pensava. É? Eu não percebia na época, depois que eu Caramba. fui me aprofundando, eu fui entendendo que realmente eu tinha crenças de não merecimento. E isso veio da onde? Da tua infância, essa crença de não merecimento? É que às vezes na rotina do dia a dia, né, eu percebi em algumas sessões, assim, que era um padrão familiar também, que as mulheres da família costumavam se anular bastante. Então, não se sentir merecedoras, e eu vinha nessa mesma vibe delas também. Então, assim, até a gente com a gente mesmo, sabe, eu era daquela que acordava, em vez de ir lá, né, jogava o cabelo pra cima, botava uma piranha e deu, e sabe, não botava um brinquinho, mas quando eu ia sair, daí eu me arrumava. Mas eu comecei a entender que eu tenho que fazer isso pra mim, né, então eu comecei a mudar posturas, assim, nas minhas terapias vinham muito isso. Olha, né, faz tu por ti primeiro, como é que tu vai receber se nem tu faz por ti? Como é que os outros vão te valorizar se nem tu te valoriza? Então eu levei muita puxada de orelha. Foi um processo, assim, de 3, 4 anos, né, toda a vida que eu melhorava uma coisa, eu descobria outra, era assim. Não, Mas eu cocriava com aham. mais dificuldade, né, sempre consegui cocriar, eu cocriei empregos, eu passava na frente, olhava para aquela empresa e dizia assim: "Bah, eu quero muito trabalhar aqui". Nem sabia do que era a empresa, consegui. Uhum. Sabe, levou mais tempo, mas consegui. E depois que eu comecei a entender algumas coisas, né, as cocriações elas estão muito mais rápidas Como assim? e maiores. Como assim? Coisas que eu levava às vezes 1 ano, 6 meses, leva Hum. 2, 1. Por que teve essa facilidade? Pelo teu processo? O que que aconteceu? Eu digo que é por causa do processo. É. Porque assim, antes eu fazia as coisas, mas eu fazia duvidando também, né, como eu falei: "Ah, eu vou ter muito dinheiro", aí eu pensava assim: "Como, né, tipo, não tem lógica, da onde que vai ter?", já duvidando. E aí quando eu comecei a reformular: "Eu tô em processo de", parece que as coisas foram ficando mais fáceis, ia surgindo às vezes falando de dinheiro aqui, né, mas tem Uhum. outras coisas, ia surgindo às vezes dinheiro de lugares que eu não esperava, sabe, ganhar dinheiro, presentes, porque às vezes o dinheiro, aquilo que eu quero não vem em formato de dinheiro, mas vem em formato de presente. Então a gente começa a se abrir para novas possibilidades também. Mas eu costumo dizer que foi essa desconstrução de muitas coisas também, que daí tu começa a observar e tu vai mudando a tua postura, porque muitas coisas são mudança de hábito também. Então não adianta eu fazer se eu ficar sempre no mesmo hábito, eu vou ter o mesmo resultado, né. Então se eu fizer diferente, automaticamente as coisas vão mudando também. Sim. Mas assim, ó, tudo isso foi um processo na tua vida, né, tu falou ali que Sim. foi 4 anos para que tu tenha esse processo de entendimento sobre a lei da atração, sobre como a tua vida funciona provavelmente, mas aí as pessoas elas querem coisas rápidas, né. E principalmente quando a gente meio que se frustra por causa do resultado que não veio, a gente fica descrédulo. Uhum. Eu particularmente fiquei muito tempo assim também.
Na primeira vez que eu conheci a lei da atração, eu não fiquei, porque era tudo novo. Então não tinha um porquê eu falar, isso daí não serve. Eu só fiquei tipo, caramba, que coisa doida isso aqui. Coisa legal, vou testar. Vou testar e ver se vai funcionar. É que nem um exemplo bobo que eu dou, que eu sempre falo. Se pode ajudar, por que não testar? Uhum. E esse exemplo é muito bobo, tá? Mas eu vou te explicar. Eu já ouvi falar que se tu acorda em horários quebrados, tipo 7 e 7 ao invés de 7 e 10, tu acorda melhor. Assim, eu sei que parece muito bobo. E deve ser, muito provavelmente. Mas eu testei, sabe? Deu resultado? Eu acho que não lembro. Acho que Uhum. não deve ter dado resultado. Mas é aquele negócio, seguir a tua curiosidade, ver se vai funcionar, sem colocar o teu ceticismo, o teu senso crítico em cima daquilo. É muito difícil. Mas sabe uma das coisas que eu acho que o porquê que acontece isso com as pessoas? Porque elas querem além do que elas podem conseguir naquele Uhum. momento. Então, às vezes, elas querem, poxa, eu quero 100 mil reais agora, eu quero um emprego muito massa. Só que aquilo ali não tá no caminho dela. Muito provavelmente o que tá no caminho dela ali é uns R$ 1.000, para que ela comece a acreditar no processo da lei da atração. Ou até mesmo, em vez de tentar manifestar dinheiro, por que não tentar manifestar um presente? Uhum. Foi tu que me falou aqui ou foi a Karen que A falou? gente chegou a comentar alguma coisa nesse sentido, que É. eu ainda falei que a gente tem que começar com coisas pequenas, Sim, que aí sim tu vai ganhando confiança e tu vai aumentando ali depois, né? Não isso. adianta tu já querer criar uma coisa que lá no fundo tu acha que é impossível. E como é que foi o teu processo, assim, com a lei da atração? Como é que tu conheceu ela e quais foram as primeiras coisas que tu conseguiu atrair? Uhum. Eu sempre gostei muito de ler livros. Eu tenho uma biblioteca em casa, assim, eu gosto de ler, anotar, fazer tudo ali, riscar mesmo os livros e ir anotando. Legal. E eu conheci primeiro através do livro Segredo, que é bem famoso, né? Todo mundo conhece. E aquilo ali me chamou muita atenção. E aí eu achei que fez muito sentido. E eu comecei a trazer aquilo pra minha vida, com coisas pequenas, assim, né? Às vezes eu acordava, dizia assim, universo, hoje eu quero um presente. E aí eu considerava qualquer coisa um presente. Às vezes alguém vinha na rua e me dava um folhetinho de alguma coisa. Então, uma mensagem, né? Aquelas que tem gente que entrega na rua. E eu considerava aquilo um presente, daí eu agradecia. Às vezes eu estava em casa sozinha, eu pensava assim, alguém podia me dar um bolo de chocolate hoje. Aí, coincidentemente, alguém me mandava um bolo de chocolate. E aí eu fui ganhando confiança e fui aumentando, sabe? Sim. Mas no começo foi um pouco difícil, porque eu já comecei querendo a coisas grandes, que lá no fundo eu achava, inconscientemente, eu já sabia na minha mente que não era possível, né? Então não funcionava. Daí eu pensei, não, eu preciso começar com coisas viáveis, né? Assim, que sejam possíveis, né? Então, às vezes eu pensava assim, tomara que alguém me convide pra sair hoje. Daqui a pouco surgiu o convite, né? Vamos em tal lugar? Vamos. Era assim. Então, eu comecei com coisas pequenas, não especificamente com dinheiro. Porque quando eu comecei com dinheiro, eu já levei um... um dia eu tava pensando assim, eu queria dinheiro, tal, porque a gente tava começando o nosso espaço. E tinha que investir. E eu pensava assim, eu queria faturar um valor X ali pra poder investir no espaço e tal. E aí eu coloquei, tipo, o dobro, né? Porque a gente já quer mais. E aí eu pensei, na hora que eu pensei isso, eu já pensei assim, não vai dar. Não é possível eu ter esse dinheiro em pouco tempo. Aí, eu coloquei a dúvida e tal, mas mesmo assim, eu recebi uma proposta do banco, eles me ligaram dizendo que tinha exatamente aquele valor, um pouquinho a mais, pro empréstimo. Que massa. Só que eu não queria empréstimo, né? Eu queria um dinheiro meu. E daí eu comecei a rir, assim, que na verdade eu co-criei, mas co-criei não da forma que eu queria, né? Não fui muito específica. E aí, claro, eu comecei a rir e tal, eu disse, não, eu tenho que pegar coisas que são mais viáveis, que eu não duvide, né? E aí, só que depois deu certo. Daí, no fim, na época, liberaram um dinheiro lá e tal, e eu tinha, e consegui. Que legal. Que era uma coisa que eu nem esperava na época.